Vou começar o episódio de hoje de uma forma diferente, falando um poema que eu escrevi junto com o ChatGPT. Muito ruim. Muito ruim. Do chão frio do data center ao céu escalável. 2018 foi o boot de um sonho implantável. Rancher no laço, container no ar. Cowboy da nuvem gritando, agora é hora de botar o pod pra voar. Mas o futuro pediu scale sem limite, e o palco tremeu com o OpenShift. Clusters orquestrados, tráfego sem igual. Pipeline fluindo, nunca foi só trial. Agora é latência zero, lâmina afiada, multi-cloud chegou e a última fase foi liberada. A gente está hoje aqui para poder falar justamente sobre isso. Multi-cloud, cloud híbrida, OpenShift. E eu tô aqui com a galera em mais um episódio do Porto de Ideias do Conecta BB para falar sobre esses assuntos muito legais do mundo cloud, do mundo da nuvem, do mundo do cloud computing e também da computação em nuvem, que é tudo a mesma coisa, dita de 4 formas diferentes para poder parecer mais legal. André Breve está aqui de novo com a gente para poder contar sobre as tretas, especialista lá da Genuve, na DTech do Banco do Brasil. Daniel Winmoller, gerente executivo também da Genuve. E convidado aí, especial da Red Hat, Rodrigo Freire, para poder contar para a gente essas tretas, principalmente apoiado aí com o OpenShift como ferramenta mágica que vem habilitando muita coisa para acontecer. E estamos aqui no Estúdio César para poder contar justamente essa história de como começou a cloud no Banco do Brasil, em 2018. Breves e o Windy estavam lá, né? Eu vou deixar aí o Windy contar da visão dele, né? Porque cada um tem uma visão. É o mesmo evento, mas cada um tem uma visão. É tipo o 7-1, né? Cada um tem uma visão, então eu queria que você trouxesse a sua. Não, vamos lá. Bem-vindo a todos aí que estão escutando a gente. Em 2018, né, a gente recebeu uma missão lá no banco para a gente trazer uma nova forma de desenvolver software. Então, trazer uma nova arquitetura. Então, naquele momento, a gente destacou pessoas ali dos times de desenvolvimento do banco, pessoas do time de infraestrutura, e fomos lá para dentro do escritório de negócios do banco para fazer uma imersão. Ficamos 6 meses lá experimentando diversas tecnologias, diversas ferramentas. Foi uma jornada muito bacana e a gente acabou escolhendo ali alguns bichinhos, né? Algumas figurinhas ali do ecossistema e criamos a nossa cloud privada, né? Então, toda baseada em open source, a gente ali na unha ali levantando cluster, definindo esteiras, definindo padrões, experimentando produtos. Começamos do zero mesmo, né? E isso foi avançando, a gente foi ganhando corpo, foi ganhando maturidade, a gente foi ajudando a formar novas pessoas no banco com essas novas tecnologias, até que chegou um momento onde o crescimento não era mais 10, 20 aplicações que entravam por mês, começou a ser 200, 300, começou a ter um crescimento exponencial, né? E aí, nesse momento, a gente chamou, né, olhou o mercado, fez benchmarks, fez referências, fez testes e escolhemos a Red Hat como um parceiro estratégico para trabalhar com a gente. Então, eles trouxeram, né, os componentes técnicos, as pessoas para nos ajudar nessa mudança de cultura. E aqui estamos hoje com uma nuvem privada e agora indo para multi-cloud pública também, consolidados, com um número de aplicações impressionantes hoje em produção. Então, o que era um sonho lá em 2018, hoje virou uma realidade e a gente está aqui agora para contar um pouquinho para vocês isso tudo. Ô Daniel, agora me diga uma coisa. Durante a jornada de experimentação do banco, em que vocês buscaram o que havia disponível de melhor, quem se adaptava mais às necessidades do banco, né? Vocês tiveram tempo para buscar o que melhor se adaptava às necessidades de vocês. Por que vocês não escolheram um approach de faça você mesmo, do it yourself, você montar um Kubernetes lá? Por que essa história não enganchou no banco? Então, no começo a gente até escolheu, né? A
A gente, inclusive, algumas pessoas até contribuíram para produtos de comunidade, né? Então, a gente estava bem... o técnico nunca foi um tema, né? Nunca foi um tema. Então, a grande diferença é que, assim, a gente não é uma startup, a gente é um banco, a gente tem preocupações reais, né? De segurança, de escalabilidade, de resiliência. Então, assim, a gente entendeu que não dava para ir nesse approach de 100% open source. Que quando o bicho pega, né, quando a gente está numa sala de crise, quando o nosso cliente não está sendo atendido, a gente precisa contar com um parceiro que venha nos ajudar, que venha entrar junto com a gente nessa sala de crise, que venha junto com a gente restabelecer os serviços. Então, muito importante a gente ter esse parceiro estratégico. E a gente escolheu na Red Hat, né, o OpenShift como esse produto que nos agregaria todas essas características. Quem é você? Você chega aqui do nada, assim, começa a perguntar pros outros. Eu sei que Chief Architect, né? É isso aí. Mas o que você faz na Red Hat, assim, só de curiosidade? Né? Por que você tá aqui hoje? Como você veio parar aqui? Bem, eu sou Rodrigo Freire, sou arquiteto-chefe lá na Red Hat, Chief Architect. A gente acaba falando de Red Hat mesmo, Red Hat para ficar mais empolado, né? Mas eu tô há 16 anos lá na Red, já passei como consultor, tive 9 anos como gerente de conta técnico, né? Technical Account Manager. E eu sempre dirigi a minha carreira lá dentro, lá no setor de finanças, né? Em FSI, né? Nós chamamos lá o setor financeiro de FSI. Mas eu tive um hiato na minha carreira de 5 anos, em que eu fui o responsável global pela resposta a vulnerabilidades e incidências de segurança em produtos, né? Então, tudo quanto é CVE, que afeta produtos, isso aí era uma atribuição do meu time, escalar isso aí, priorizar para o pessoal de produção, para responder a isso. E por essa vivência, vamos dizer assim, multidisciplinar que eu tive lá dentro da Red, e também pelo meu histórico também, eu me criei como profissional em Brasília, né? Sou um brasiliense de coração aqui, vivi dos meus 18 aos 30 anos em Brasília, os grandes anos da minha vida, formativos. Então, esta vivência com o governo, com o setor elétrico, que também por onde eu vim, esse direcionamento para o setor financeiro, acabou que quando houve essa abertura, né, para essa função aqui no Brasil, né, eu sou ligado ao escritório de engenharia, não sou ligado ao escritório de vendas. Então, a minha função hoje, eu busco com os clientes para onde eles estão indo, o que eles estão buscando, para onde está a estratégia da empresa, dos clientes, né? Levo isso para dentro da Red Hat. Nós consolidamos isso aí com outros chiefs que têm a mesma posição que eu em outros locais do globo, levam isso aí para as nossas unidades de negócio e norteiam para onde vai. Então, e também, por outro lado, também levo a estratégia da Red Hat, né? Para onde nós estamos indo, para onde nós estamos levando os nossos negócios, a nossa mensagem para os nossos clientes. Então, é uma troca bilateral de estratégia, né? E também tem os meus conhecimentos técnicos que eu carrego, da época que eu fui TAM, da época que eu trabalhei em Product Security. Então, temos uma conversa aí de um nível mais executivo, mas também se precisar descer lá no técnico, lá, a bagagem anterior, né, a história de empresa também me apoia na minha execução. Você falou TAM é o quê? Technical Account Manager. 8 divertidos anos da minha vida. Vamos falar um pouquinho dessa troca de informações, troca de figurinhas, de estratégias que você disse que as empresas levam para a Red Hat e a Red Hat leva para as empresas. A gente meio que faz isso aqui agora ao vivo, sem combinar, porque nós temos uma visão do OpenShift como um habilitador do multi-cloud, da cloud híbrida, e não quer dizer que seja assim em todo lugar, porque são muitas opções, então não é tudo padronizado. E aí eu queria justamente um pouquinho desse benchmarking de como que está sendo nos outros setores, né, que você tem contato. Não só o financeiro. Uhum. Pois bem, aqui no Brasil, os grandes motores, os grandes segmentos de clientes que nós temos aqui são finanças,
e governo. Esses são os nossos maiores clientes que nós temos aqui. Tá? Mas, por exemplo, nós temos o segmento de oil and gas, por exemplo. Nós temos um exemplo clássico nosso, é a Petrobras. A Petrobras, eles têm eles são muito voltados, o grande consumo deles é em computação em grid, né? Para cálculo de reservatório e tal. Então, HPC é um tema extremamente interessante a eles. E também estão movimentando a tecnologia de HPC deles para containerização. E precisa gerir isso aí. Antigamente... HPC é de alta performance. Isso, computação de alta performance, High Performance Computing. Na época, quando descobriram, lá nos anos 2000, que o PlayStation tinha uma GPU e a GPU era um negócio legal para fazer processamento de cálculo, esses camaradas também estavam ali na vanguarda da coisa e estavam experimentando isso aí, montando um cluster com PlayStation para fazer number crunching lá, para auxiliar no processamento de dados e reservatórios. Depois que foi aparecer as placas de vídeo, que antes era para gamer no segmento de mercado, né? Daí que se começou, então, vamos usar essas GPUs aí, começou-se de fato um mercado aí que levou as GPUs para cima. Mas nisso também tivemos o boom do Bitcoin, que descobriram também que as GPUs eram ótimas para fazer mineração de Bitcoin. Então, bom, isso aí o oil and gas está aí movimentando a tecnologia da HPC também para containers. Lá nos Estados Unidos, eles têm é interessante que aqui no Brasil nós temos uma mentalidade no setor financeiro muito de ida para a nuvem e acabar com on-premises, acabar com o data center. Tem uma cultura fortíssima disso aí, inclusive até pelas fintechs. E as fintechs acabam colocando uma certa pressão dentro dos bancos incumbentes. Meu Deus, está chegando as fintechs, eles são o futuro, será que é isso mesmo? Então, eu observo isso aí dentro do setor financeiro brasileiro, que existem alguns bancos incumbentes que eles querem fazer essa ida total, absoluta e irrestrita para a nuvem. Faz parte da estratégia do cliente, ok, tudo certo, vá para a sua nuvem, ok, vai funcionar. Só que, por outro lado, você começa a observar lá um arcabouço jurídico que entrou em janeiro desse ano, lá na Europa, chamado DORA. O DORA é Digital Operational Resilience Act, se não me engano. Ou Assurance. Esse é o DORA. Então ele que não é o DORA do DevOps. Não é o DORA do DevOps. O pessoal não tem imaginação, né? Não tem imaginação para sigla. Me chama, galera. Me chama que eu ajudo a montar umas siglas originais. E o DORA, ele veio a colocar um regulamento, tipo como se fosse aqui o Banco Central, né? Colocando aqui nos participantes do setor financeiro nacional, colocando uma série de regras, inclusive de cláusulas de saída. Se você utiliza uma nuvem, como que você faz para sair dessa nuvem se você precisar? Como que você movimenta seu workload? Como que você mata aqui e nasce ali? Então, estão nesse momento super desafiador lá na Europa. E isso, não sei, nós estamos sujeitos às regulamentações do Banco Central do Brasil. Mas se por questões geopolíticas isso aí acabar esbarrando aqui no Brasil, como que vamos fazer para se mexer se de repente a nossa estratégia de ida para a nuvem é tão somente uma única nuvem? Como que você movimenta para on-premises se você precisar? Se você tem aquele dado que você precisa de processamento sigiloso, que não pode sair dos seus locais de processamento, como por exemplo dados estratégicos do Brasil, ou por regulamentação, ou por decisão de vocês, como que vocês asseguram que isso fique aí? Né? Então, aí beleza, daí onde que isso vai encaixar com o OpenShift? Uma coisa é você escrever um aplicativo, né, utilizando todo o ferramental que vocês têm aí, para ser nativo de uma só nuvem. Ou então nativo somente para on-premises. O clássico Pojo, o monolítico, o microserviço duro, enfim. Outra coisa, o que o OpenShift vem a oferecer para você? Uma vez que você crie o seu aplicativo, que seja dentro
das ferramentas que o OpenShift oferece a você, você movimenta. Você vai para on-premises, você vai para a nuvem A, você vai para a nuvem B, para a nuvem C. E você consegue fazer esse trânsito aí de uma forma muito tranquila. Então, você não se torna preso a nenhum ecossistema de uma forma específica. E nesse sentido, né, a gente no banco começou pela nuvem privada, né? E ela foi crescendo, né? Hoje a gente tem mais de 7.000 aplicações rodando nessa nuvem privada. Estamos começando a levar para as nuvens públicas também, mas sempre com essa premissa. Consigo levar e consigo trazer, consigo repatriar, né? Então... E não só por uma questão de você querer sair. Isso. É onde que é custo efetivo, né? Onde é cost effective para vocês. Onde que não vai doer. Muito embora todo mundo aqui trabalhe para um banco, né? Que tem... É muito bom trabalhar com o setor financeiro, inclusive, obrigado. Mas existe toda uma disciplina de custo aí. Isso aí tem que fazer sentido, até porque é uma empresa negociada em bolsa. Também temos acionistas para responder. Com certeza. Nossa estratégia está preparado para rodar onde for melhor, né? A gente está estruturando nossa disciplina de FinOps para conseguir avaliar isso de forma efetiva com relação ao custo. Mas até a nossa opção inicialmente pela cloud privada, né, on-premise, foi bastante porque a gente precisava trazer uma transformação cultural também, né? Tradicionalmente, acho que é de conhecimento público, que toda a nossa base de negócio foi construída no mainframe. Então, a gente precisou fazer essa transição da maneira de construir aplicativo, da maneira de operar aplicativo, que é diferente do que quando a gente vai para a nuvem, muda bastante coisa, né? Então, a gente inicialmente fez a opção pela nuvem privada, para a gente conseguir trazer essa transformação cultural. E hoje, inclusive, né, a gente pode dizer que já está ali pareado e a nuvem já está ultrapassando, né, a quantidade de necessidades negociais que a gente tem resolvido. Hoje a gente já a grande maioria não. Estamos 50% e a nuvem agora está começando a ultrapassar um pouco o mainframe. Então já está para dizer, a gente já consegue dizer que está consolidado essa cultura de desenvolvimento ali dentro do banco. Porque não é só uma nova plataforma de desenvolvimento, é o método de se fazer, Sim. né? Então, junto com junto com a nuvem privada, a gente trouxe a cultura do DevOps. Então, desenvolvendo diversas funcionalidades aqui na nossa plataforma, né? Que até um conceito também que o mercado tem usado, que a gente está aderindo, né? A nossa nuvem, hoje, a gente entrega ela como uma plataforma. Então, é uma plataforma de nuvem, onde a gente tem a nossa nuvem privada, temos os provedores de nuvem pública, mas a gente vende os serviços de nuvem para os nossos desenvolvedores através de uma plataforma. Eu não entrego as consoles dos produtos para os desenvolvedores utilizarem. A gente tem essa camada de abstração justamente para tirar a carga cognitiva do desenvolvedor. Então, para acelerar a vida dele, para facilitar a vida dele, e nós disponibilizamos funcionalidades para ele onde ele tem a possibilidade de ele operar as aplicações dele em produção. Saindo daquele paradigma de você desenvolve, joga por cima do muro e o time da infraestrutura lá do outro lado depois cuida em produção. Então, não foi só tecnologia. A gente trouxe também uma mudança de cultura que pegou e não tem mais volta, Sim. né? Isso hoje em dia tem um nome bastante bonito aí, é o tal do Platform Engineering, né? Sim. A evolução do DevOps. Então, que bacana que o banco já está seguindo isso aí. Estou vendo outros participantes do setor do sistema financeiro nacional que ainda estão caminhando para isso aí, né? Ontem eu comentava com a Ariel, a minha visão muito pessoal sobre como que se virou o DevOps, né? E como que nós fomos do DevOps para o Platform Engineering, né? Que antes era o Dev sendo Dev, mas ficava agarrado por questões de infraestrutura, dias para conseguir máquina e tal. A máquina não era exatamente o que ia em produção, ia para prod, dava problema e tal, aquela história. Joga o artefato lá pelo outro lado do morro, lá pelo pendrive lá, fala, faz o deploy em produção e enfim. E depois o Dev achou por bem, eu vou tomar controle desse negócio. Daí o Dev cuidou de montar uma infraestrutura ali em que ele cria algo mais ou menos que vai ser parecido com produção.
E só que daí o dev teve que esquentar a cabeça com o Ops. Daí você contrata um desenvolvedor para escrever código. Mas de repente a questão de segurança, a questão de versão de biblioteca, cuidar de pipeline. Cara, isso não é codar, isso não é escrever código. Então ganhou-se agilidade. Mas neste ínterim, o pessoal do Ops veio a automação para salvar o capacity no lado de infraestrutura. Né? E também veio aquele choque de realidade das nuvens aí, que você faz o checkout de um sistema, pum, clicou, em menos de 1 minuto você tem um ambiente, e montamos toda a infraestrutura para isso aí, para nós termos isso aí dentro do nosso próprio ambiente, né? Não necessariamente controlado por uma entidade de nuvem externa, um sistema interno do próprio banco, e de repente o desenvolvedor ficou livre novamente para poder desenvolver, sem ter que esquentar a cabeça com toda essa exceção de cabeça. De cabeça. Claro, é isso. Era Que também é conhecido como carga cognitiva. Exatamente. E assim, você pegou num ponto importantíssimo, né, que é automação. Então, 2018, quando a gente começou essa jornada de falar de nuvem, de uma nova arquitetura, de microserviços, em paralelo, a gente startou uma frente muito forte na infraestrutura do banco de automação. Então, de lá para cá, a gente desenvolveu uma plataforma interna de orquestração e automação de serviços. Então, todos os ativos de infraestrutura que a gente tem hoje, de rede, armazenamento, banco de dados, processamento, integração, containers também, todos esses ativos a gente transformou em código. Então, eles são todos hoje como código, e a gente tem uma plataforma onde esse código pode ser executado, instanciado e vira uma instância rodando em produção. Infrastructure as a code. Yes. E essa instância em execução, ela tem um ciclo de vida. Então a gente tem diversas funções que a gente desenvolveu para o dono, para quem provisionou aquilo, para ele mesmo cuidar daquela infraestrutura que ele tem. Em cima de todo esse arcabouço, a gente construiu agora a plataforma de nuvem, para tirar ainda mais abstração do que o desenvolvedor precisa fazer. E isso, no final, isso não está tirando emprego de ninguém. Que automação, o cara que mantinha aquela lista de IP na planilha. Esse IP é meu, amanhã eu vou dar uma valorizada no passe aqui, amanhã entrego esse IP aqui e tal. Faz o tique ali na planilha. Isso não acontecia, não. Isso não acontece. Não. Mentira, né? Não acontece, mentira, não. São ilações. Mentira, mentiroso? Não, jamais. E acabou que esse camarada continua sendo necessário, sim, obrigado. Só que ele vai fazer uma função muito mais nobre. Está automatizado isso aí, mas e na hora que a automação quebra? Algum especialista precisa ir lá ver e arrumar a automação ou ver o que está acontecendo, uma questão de firmware que foi atualizado no hardware ou algum tema de rede. Então, precisa disso aí. Todo mundo continua tendo seu quadradinho. Cara de storage, precisamos do especialista de storage. Precisamos do especialista de rede. E não só quando quebra, né? Assim, os hardwares, os softwares evoluem. Essa automação precisa ser versionada, precisa evoluir, né? Então, esse job não está perdido. Não, com certeza. E uma coisa muito importante também que a automação trouxe é a velocidade. Tá? Então, é o tal do time to market. Né? Então, há anos atrás, a gente demorava 20, 30 dias para entregar uma infraestrutura para você desenvolver uma aplicação nova. Hoje, você clica num botão, 20 minutos, está entregue. Toda automatizada, toda padronizada, toda atrelada a todos os normativos que existem, as gestões de configuração, as políticas de segurança, então tudo padronizado. Então imagina, o dev precisava abrir um ticket e esse ticket percorria por N equipes lá dentro até esse ticket voltar e chegar. Hoje não, hoje ele entra numa plataforma, clica num botão, diz o nome ali do projeto dele, em alguns minutos o ambiente está todo entregue para ele, já nos 3 ambientes, desenvolvimento, homologação e produção. Então, isso liberou a escala também, né? Hoje, a quantidade de provisionamentos que a gente tem, jamais a gente conseguiria sem automação. Não, com certeza. E aí muda também a natureza, né? Como você trouxe, muda a natureza de trabalho de quem antes fazia na mão, né? Agora ele tá até atuando em outra escala. O que antes ele fazia uma operacional, função bem mais nobre. Ele passa a fazer governança, ele passa a definir políticas, né? De para onde vai, porque agora o volume é muito maior, né? Novos problemas surgem quando a gente trabalha em escala, né? Eu visitei um cliente nosso
e falando exatamente isso aqui que o Daniel falou. Eles têm uma cultura que está começando com automação. Então, eles têm automações lá, com algumas automações que existem com rede, com storage, com lata, né, para montar ambiente. Só que ainda assim, o pessoal lá na ponta, lá, eles estavam demorando semanas, plural, para obter uma máquina, mas as automações existiam. Fomos fazer. É que nem ir para psicólogo, né? Às vezes a gente paga para ouvir o que é óbvio, né? Mas enfim, fomos lá fazer um assessment lá na conta lá. Sabe o que estava agarrando no processo deles? Autorizações. Então, tem o subcarimbo, o carimbo do subcarimbador adjunto aqui, do outro camarada aqui, do outro carimbador aqui. Então, pegava, andava um passinho, parava na outra fila do outro. Então, o que nós comentamos para o cliente, falei, gente, a gente não pode colocar uma pessoa que faça a autorização disso aí e depois começa a rodar as automações, porque rodava uma automaçãozinha, parava. Então, eles criaram um processo super estruturado e dependente da aprovação de humanos, entendeu? Era isso aí que estava emperrando o processo deles. Mas precisava, né? O pessoal fala, né? Se tem placa, tem história, né? Em algum momento precisou. A questão é que a gente tem que mudar, né, a maneira de como encara quando a gente trabalha em escala. Você tem que tomar mitigações, você tem que tomar cuidado. Exatamente. E automatizar isso, né? Uhum. Então, beleza, existe uma pessoa que vai fazer essa autorização aí e tal. E também criou-se fast tracks para algumas coisas, para não haver a necessidade desse comitê carimbador executivo, né? E para o que for, o que de fato necessitava de autorizações é uma pessoa, está na área de segurança, né, que faz a aprovação da execução do fluxo. Então, ou executa automaticamente, instantaneamente, sem subcarimbadores, ou tem essa aqui, que não, ok, de fato isso aqui precisa de uma autorização, uma pessoa carimba e segue o fluxo. Eu acho que uma mudança que traz muito é que a gente tem que começar a pensar em tiers, né? Em sabores, do tipo, tem aqui 80% das vezes esse caso resolve e ele já tem todas as mitigações, ninguém precisaria autorizar. Então a gente tem que começar também a pensar em separar. Esse caso aqui que era acesso total, que é muito arriscado, esse sim talvez ainda precise de autorização. Mas vamos trabalhar, todas as situações precisariam, né? Exatamente. E também, como vocês mesmos comentaram, com as automações que vão sendo formadas. Isso aí, fiz uma pergunta ontem para o Ariel, né? Achei que ia pegar ele na curva, mas não deu certo. Por exemplo, me fala uma coisa. Esse camarada que escreve automação, o cara que está lá em rede, ela está escrevendo automação lá para, sei lá, para uma VLAN, para um switch, alguma coisa. Esse cara é um desenvolvedor? Ele me deu a resposta certa. Sim. Por quê? Porque ele está escrevendo uma automação que precisa ser mantida, versionada, tem que andar dentro do pipe de teste para ver se essa automação não vai quebrar nada. Até ir todas as boas práticas de desenvolvimento que se aplica a negócio, aplicação de negócio, também tem que se aplicar... Tem que se aplicar a automação. Que também é outra mudança cultural. Já teve o primeiro passo de quem antes executava se tornar desenvolvedor, mas a gente precisa começar também a trazer a cultura da profissionalização do desenvolvimento, né? Tudo que hoje foi estabelecido para o desenvolvimento tem um porquê, né? Pipeline de teste é totalmente necessário se a gente quer ter velocidade na evolução, né? Se não tiver teste automatizado que cubra ali, você começa a travar também e dá problema em produção. Controle de versão, você tem que ter um Git ali para poder acompanhar. A própria pipe, né, de integração contínua, então a gente tem que trazer também isso para o processo de desenvolvimento de automação de infraestrutura. E no final, isso aí é uma prática da companhia, né? É porque vocês estão nesse estágio de maturidade porque houve um ganho de mindset por parte dos executivos do banco e falaram, não, gente, vocês vão rodar dessa forma, senão vira silo, né? Porque storage vai manual, a rede faz automação do jeito deles, então acaba virando um monte de iniciativa desconectada e olha, esse é um grande problema no mercado brasileiro que eu tenho visto aqui. Todo mundo reconhece, todo mundo é uníssono em precisamos automatizar. Mas a grande questão é existir uma política top-down, entendeu? De que não, nós vamos fazer e vamos fazer desta forma, né?
Então, o banco está à frente hoje porque teve essa visão lá atrás, um pouco antes, talvez, de 2018, né? Falei, gente, automação é um caminho. Eu estava fazendo um evento, né? E lá pelas tantas, né? Só soltei lá, fora da automação, não há salvação. Só faltou perguntar, escutei um amém aqui? Mas, enfim, não adianta. Então, para o desenvolvedor ter os seus ganhos de produtividade, muita coisa, muita infraestrutura teve que estar preparada para eles poderem deve virar dev de novo e esquentar a cabeça com código e com as práticas de banco, né? Aí vem também Developer Portal. Vamos lá, Developer Portal, como que está essa iniciativa hoje no banco? Então, você falou, só voltando um pouco, sobre automação. Não é que em 2018 a gente não tinha automação. Era o cenário que você falou. Cada disciplina de infraestrutura tinha os seus scripts. Ninguém saía entrando em 200 servidores para aplicar alguma coisa. Só que não era... Principalmente, né? Cada área tinha seu catálogo de automação. Seu catálogo espalhado da forma que cada um imaginava ser o correto. Funcionava, mas demorava. O que veio mesmo foi uma decisão estratégica de dizer, pessoal, vamos criar uma plataforma agora de orquestração e automação, definir aqui políticas, definir quais são os contratos, versionamento semântico, né, as boas práticas de desenvolvimento. E a gente foi passando pelos times de infraestrutura que tinham aqueles scripts e, na prática, aqueles scripts foram transformados, né, a gente usou Ansible na época, foram transformados em código padronizados, com versionamento semântico, e a gente conseguiu... Com a guia de estilo de vocês, né? Com a guia de estilo da gente, e a gente conseguiu daí dar essa escala. Sobre plataforma de desenvolvedor, né? Toda essa parte de baixo, né, da infraestrutura estando padronizada, estando escalável agora, a gente iniciou há mais ou menos uns 2 anos uma iniciativa de criar o portal do desenvolvedor. Então, na prática, é como se fosse a plataforma das plataformas. Então, a gente tem a plataforma de infraestrutura, que é essa que eu descrevi, eu tenho a plataforma de integração, de segurança, as N plataformas de mobile, web, que o desenvolvedor tem contato, só que a vida dele não era fácil. Então, assim, para ele desenvolver uma coisa, ele tinha que navegar entre N plataformas, descobrir N documentações. Uma jornada fragmentada. Uma jornada fragmentada. Então, a gente começou essa iniciativa há mais ou menos 2 anos e ela está por cima dessa plataforma OAS, usando ela essa plataforma de orquestração. Então, hoje a gente tem diversas jornadas que o desenvolvedor trabalha diariamente ali, já fluidas. Então, com os acionamentos das orquestrações das ofertas que tem aqui embaixo, todas automáticas já, então melhorando a experiência dele. E nessa plataforma, a ideia é que ele desenvolva todos os ciclos ali do DevOps, né? Que ele codifique, que ele teste, que ele implante, que ele monitore, que ele opere ali dentro. Então, mais uma vez, a palavra carga cognitiva. Tentar tirar dele toda essa carga para ele poder concentrar no negócio, né? Porque no final das contas, a gente é banco, a gente tem que entregar negócio. Isso aí. E esse foi o grande diferencial ali. O OAS, quando nasceu com automação de infraestrutura. Algo que não sei se por design ou depois a gente vê as oportunidades, mas habilitou, a partir do momento que a gente teve um catálogo centralizado, permitiu a gente aumentar a complexidade das automações, porque aí passou a ser peças de Lego que a gente consegue chamar. Então, a gente tem N níveis de automação, né? A gente tem ali no básico que provisiona a infraestrutura básica, mas em cima daqueles a gente tem um outro nível de complexidade que pode provisionar, por exemplo, um cluster que aciona várias automações. Em cima disso, uma plataforma. Então, isso permitiu a gente aumentar a complexidade e de reduzir bastante a carga cognitiva, porque no início a própria pessoa orquestrava essas automações, né? Mas aí a gente conseguiu ir automatizando cada vez num nível mais alto. E passou também, agora vai ser também um catálogo centralizado das ofertas que a gente tem no nosso portal interno do desenvolvedor. Não é somente mais infraestrutura. Então, esse catálogo ele vai centralizar todas as ofertas que são
automatizáveis, né, que a gente consegue entregar para o desenvolvedor. E hoje a gente está muito forte na jornada de... puxando até o gancho que você trouxe, né, do pessoal fala que plataformização, né, engenharia de plataforma é o DevOps da maneira certa, né, porque a gente chegou lá atrás que o desenvolvedor de negócio ele também precisava de, em algum nível, operar os seus sistemas, porque tem problemas que acontecem que só ele sabe como resolver. Não adianta ter um time separado que vai encaralhar tá algo fora do ar. Qual é o impacto? Não sei porque eu não conheço do negócio. Então, houve essa tentativa de shift left, mas com uma carga cognitiva grande, que a gente acabava tendo que duplicar esforços, né? Eu precisava de um pessoal de operação na área de operação e outra pessoa de operação na área de desenvolvimento. Tendo que conhecer muita coisa. Então, a gente está muito no trabalho de habilitar a operação pelos times de negócio hoje, né? De reduzir a carga cognitiva para ele ter que se preocupar com o que realmente ele precisa se preocupar para operar seus sistemas. Não com detalhes muito técnicos de infraestrutura, que isso tem que ficar abstraído dele. Né? Você falou do DevOps, relação DevOps e plataformização. Não à toa o State of DevOps tem parecido mais State of Plataformas, né, do que Nos DevOps últimos em anos. Si. Últimos anos, correto. Partindo já para os momentos finais, eu queria virar a pauta totalmente de cabeça para baixo e dar uma chacoalhada nela assim para poder pegar uma visão de vocês. Tem uma coisa no design de produto que é imaginar a pílula mágica. A gente está falando aqui de um problema, então vamos imaginar uma pílula mágica que você vai tomar e vai resolver da forma mais fácil e imediata. Na hora que a gente fala de tirar a carga cognitiva, o cara lá preocupado a nível assim, endpoint, solução, direto onde vai gerar valor. O Function as a Service não é essa solução mágica, não? Acho que não para tudo. Eu acho que ele tira a carga cognitiva em algumas situações, mas tem situações que a gente ainda precisa de um servidor parrudo. Nem tudo eu acho que dá para modelar como função, mas para algumas coisas sim. Principalmente se você está... na minha visão, tá? Se você vem de uma herança de SOA, né? Onde lá atrás já foi pensado como função, meio que equivalente, então acho que faz sentido. Mas tem situações em que não resolve... Já dizia Fred Brooks lá do BM360 lá no Meet com Month, né? Não tem bala de prata, né? Não tem nada... Até hoje a gente não encontrou nada que resolva todos os problemas. Sim, mas é uma para o repertório que tiraria a carga cognitiva. Eu acho que é mais uma opção. Né? Mais uma opção. Mas voltando, né, ao que a gente fez aqui no banco, a gente evoluiu tanto nessa parte de automação e virou pecinha de Lego que hoje a gente consegue oferecer para o nosso desenvolvedor a mesma experiência que ele teria numa nuvem pública. Então, ele não precisa entrar nessa plataforma de automação e dizer, me dá um IP, me dá isso, me dá aquilo, e ele orquestrar aquilo. Então, hoje a gente fala que tem ofertas lá que são, por exemplo, uma oferta de servidor de aplicação gerenciado. Então, ele diz, eu quero um cluster de servidor de aplicação gerenciado. Ele clica e embaixo disso tudo vai sendo orquestrado e assim e depois que é instanciado, ele tem todas as funções para ele poder gerenciar aquele cluster lá dentro. A mesma experiência que as clouds públicas oferecem para a gente. E agora, com as nuvens públicas vindo, a gente simplesmente está estendendo essa plataforma para ela também ser o ponto central para todas as nuvens públicas. Então, as ofertas que hoje tem lá, os terraforms que eu aciono essas ofertas de infraestrutura, a gente está trazendo eles para dentro desse nosso catálogo e incorporando isso. Então, estão virando outras pecinhas de Lego, mas a experiência vai ser a mesma. Então... Eu acho que se a gente está fazendo uma conversa aqui, que é para o segmento de tecnologia da informação, se não falar de IA, ninguém conversou, né, gente? Uma coisa que eu vi bastante, né, onde tem uso bacana, onde tem sido legal o uso de IA, é na geração de histórias, né, onde se colocam ali os requisitos para o desenvolvedor implementar aquilo, né? Então, é bem estruturado, tem funcionado de uma maneira interessante em alguns locais que já visitei. Então, usar IA para gerar histórias assim, parece que é uma coisa bacana que está acontecendo aí no mercado. Falou-se bastante sobre isso aí, inclusive, no Febraban Tech do ano passado, de 2024.
E só fazendo um rápido detour aqui, né? Uma coisa que marcou muito a minha cabeça no Febraban-Tech do ano passado foi que, muito embora fosse... IA estava surgindo aí com toda a força, mas a grande palavra daquele evento, né, das palestras que eu participei, minha função lá foi participar das palestras, né, e ver o que estava acontecendo no mercado, a palavra-chave era escalabilidade. Desespero por escalabilidade, porque o Pix trouxe bancarização e é recorde de transação dia após dia. Então, precisa-se de escalabilidade e precisamos agilidade para criar novas soluções mais eficientes com o que tem e, enfim, espremer o suco, o máximo que a máquina pode ofertar, né? Aí, voltando aí para o desenvolvimento de aplicações aí e IA. Foi uma conversa que eu tive ontem aí com o Advin. Tinha que ter gravado aquela conversa, dava um podcast. Caramba, né, mano? É mole. Eu ando com o microfone, mas não uso. E falamos também do tal do Vibe Code, né? Que tá surgindo aí e tal. Obviamente não tem a qualidade, confia cegamente, me gera um código aí para fazer nesta linguagem aqui, seguindo os requisitos dessa história aqui, que foi muito bem documentada. Mas é aquela história, né? Eu percebo a IA, você já deve ter ouvido essa análise aí também, como se fosse um estagiáriozinho esperto, né? Escreve um códigozinho que, dá para fazer um reuso aqui e tal, mas assim, você precisa de uma bela de uma supervisão, até porque esse negócio eventualmente vai para a produção, né? E nós não queremos a nossa produção afetada, né? Até porque cuidamos de dinheiro. Essa parte é legal que você falou por causa da questão do seguinte. Traz uma velocidade de desenvolvimento, mas traz todos os riscos também que são inerentes, etc. E aí a plataforma faz um papel muito importante de colocar uns guarda-reios para o cara poder acelerar sem medo de bater. Sabe? E nós precisamos falar do elefante na sala aqui. Nós vimos o que aconteceu através de práticas de produção, aonde que precisamos de salvaguardas, dos guardrails, né, da atenção no código está indo para a produção, porque com a velocidade em que transacionamos hoje em dia, né, até pela forma instantânea que se gira, precisamos de muita atenção no que a gente da governança do que vai para a produção e para manter o banco o mais livre de riscos possível, né? Sim. Eu tenho uma tese de... o pessoal fala, né, que a história não se repete, mas rima. Quase sempre quando aparece uma tecnologia nova ou grande, algo que traga mais pessoas para dentro da área de desenvolvimento. A gente viu isso, por exemplo, com Node, JavaScript, que a gente vê meio que a história se repetindo, as pessoas passando pelos mesmos problemas e chegando a soluções não exatamente as mesmas, mas parecidas com o que a gente tinha antes, né? Então a gente está vendo agora com o IA também, que trouxe, né, o caso do Guardrails, casos de pessoas fazendo vibe code, mandando todo o time de desenvolvimento embora e botando em produção, e aí sendo atacado em massa e derrubando o serviço. Caso de IA tendo acesso a dados de produção, banco de dados, apagando tudo, inserindo dados falsos para parecer que não fez besteira. Então, assim, o que está estabelecido hoje, né, de DevOps, as práticas, né? As práticas de integração contínua, de deployment contínuo, todos os guarda-reios que a gente coloca, eles têm que ser mantidos e evoluídos, inclusive, para esses casos novos, até para o que tem hoje, talvez ele afete a velocidade, então precisamos adaptar, mas não simplesmente jogar tudo pro alto. Eliminar, né? Porque, para quem tem mais tempo na profissão, você vai vendo isso acontecer e fala, gente, era só ter colocado um sistema de controle de mudança. Nunca, jamais um desenvolvedor tem acesso a dados de produção. Por que a IA poderia ter? Né? Então, a história vai se repetindo, porque a gente viu isso também, né, na época lá de Ruby, muita gente nova chegando, fazendo as coisas, nossa, olha... E aí, depois tendo contato com os problemas que dá na produção. Não é porque fazer a primeira versão, não que seja fácil, mas é a parte mais fácil do trabalho. Né? Sair com a primeira versão e ir para a produção é a parte mais fácil. Manter isso, acompanhar as necessidades do cliente, você evoluir seu produto para acompanhar as necessidades do cliente,
atacar a vulnerabilidade, que foi um trabalho que você fez por muito tempo lá, né? Ver as vulnerabilidades que vão surgindo dia a dia, né? Zero Days, tá sempre se descobrindo vulnerabilidade. Isso é a grande massa do seu trabalho. A primeira versão é trabalhosa, mas é a parte mais fácil. Manter isso e continuar isso trazendo dinheiro para sua empresa, que é a parte difícil. Atacar os ataques. Olha que legal. Gostei dessa expressão. O que você faz? Eu ataco os atacantes. Vamos para as considerações finais, né? Para partir para o nosso encerramento. Esperamos que vocês estejam curtindo, porque eu tô curtindo pra caramba aqui. Não parece, mas eu tô. Vamos na ordem contrária hoje. Moller, considerações finais aí sobre esse papo nosso de hoje. Sim. Como a gente falou aqui, né? Automação, orquestração de container, nuvem, mudança de cultura, DevOps, plataformização. São temas que vieram para ficar, só estão evoluindo. A IA, na minha visão, vem para nos ajudar e não para nos substituir. Então, em todas as etapas ali da cadeia do DevOps, a gente pode utilizar a IA para nos ajudar, tanto o desenvolvedor de negócio, fazer uma prototipação, ajudar num teste, quanto o desenvolvedor de infraestrutura, né? Cria para mim um Terraform para eu consumir uma máquina virtual no provedor público XPTO. Ele vai gerar para você, você vai fazer uma curadoria, você vai testar. Então, acho que todos os pontos a IA sim pode nos ajudar. E é um caminho sem volta. Rodrigo, considerações. Quem é Rodrigo? Rodrigo Freire. Freire. Qual nome você gosta? Bom, Freire para os headers, os funcionários da Red Hat mais antigos, para os meus clientes lá de São Paulo também. Rodrigo para os gringos, que o gringo não consegue falar Freire. Eu acho que a mensagem que eu deixo aqui para o pessoal do banco que está nos ouvindo aqui às vezes a grama do vizinho parece mais verde, mas eu diria a vocês que as práticas, para onde eu vejo o banco e sou cliente, como o banco está trilhando a sua jornada, eu diria para vocês que é um caso de livro, um textbook. Eu andei em algumas contas aí na América Latina, né? E perguntam muito como que está o setor bancário brasileiro, né? E eu diria que o BB está na vanguarda da tecnologia, usando todos os meios que estão ao seu alcance para obter o máximo de produtividade possível com um custo que faça sentido para o banco, né? Então, eu parabenizo vocês pela iniciativa do podcast, compartilhar isso aí, e diria para vocês, são casos bonitos de se falar, de se apresentar no mercado. Então, para quem é funcionário do banco que está ouvindo aí, olha, sinta-se abraçado e de fato é um lugar bacana que você está hoje e como que o BB está trilhando a sua jornada no mercado da TI. De fato, é um caso que pode se colocar como exemplo e como inspiração para muitas empresas aqui da comunidade financeira na América Latina e até no Brasil. Para quem vive no Brasil, desde sempre, é difícil perceber a robustez do sistema financeiro bancário do Brasil, né? É tudo muito óbvio, mas quando você vai lá fora, você percebe, na Europa, que você ainda usa dinheiro impresso, né? Aquelas figurinhas lá que tem, enfim, muitas coisas. Quando eu fui na Alemanha em 2012, pela primeira vez, quando cheguei lá e eu fui pagar uma conta lá, um cartão de crédito, Kreditkarten, Kreditkarten, gut, aí peguei meu cartão de crédito, aí ele pegou, colocou meu cartão, colocou o carbono, clac, clac! 2012. Sim, eu já vi em série dos anos 90 isso aí. 2012, eu já pagava com Visa Electron no Banco do Brasil em 97. Nunca precisou, né? Nossa robustez do sistema financeiro é o filho da necessidade, né? Épocas de hiperinflação, ou a gente tinha um sistema que sobreviveria a isso, ou teríamos colapsado. Então, é antifrágil. O nosso sistema financeiro tem tudo de antifragilidade ali, porque a gente precisou mesmo. E aí, complementando a parte do sistema financeiro nacional, que às vezes as pessoas não têm noção do tamanho que é esse monstro, no bom sentido, e também quem está dentro do Banco do Brasil, não sei se o dado continua sendo esse, mas até pouco tempo falava-se aí de 1/3 dos PIX que saem ou chegam
passarem Passar pelo por alguma Banco do coisa. Brasil, né? Então, realmente, o negócio tem que estar redondo aí, aguentando a carga. Breves considerações finais. Assim, eu costumo pensar que uma empresa, quando a gente coloca empresas como avançadas, assim, 100% na nuvem, algumas métricas nesse sentido, mas eu acredito que uma empresa, ela tem um avanço realmente, ela está modernizada quando ela tem robustez nas suas decisões, ela consegue avaliar trade-off. Então, eu entendo que uma diretiva dessa, vamos todo mundo para a nuvem, ela é até fácil de ser dada e ser seguida. Mas será que é a melhor opção para a empresa, né? Será que os trade-offs estão valendo a pena? E como que eu faço para voltar depois? Como que eu vou para outro lado? Sim, precisamos ter solidez nesses movimentos, né? Então, eu gosto muito da nossa abordagem de multi-cloud híbrida, onde a gente se compromete a fazer as escolhas mais apropriadas, dependendo do workload. Não dá para escolher no fino, porque fica muito caro, então o trade-off não vale a pena. Mas a gente traz as opções, a gente fez esse direcionamento de trazer para a caixa de ferramentas as opções e a gente conseguir encaixar de uma certa maneira onde vale mais a pena. Então, eu entendo que a gente tem a modalidade nesse sentido, de ter a possibilidade de fazer as decisões mais apropriadas para cada workload ali que a gente vai rodar. No final das contas, ainda são as pessoas, né? Então, eu sei que é meio estranho o host trazer considerações finais, mas dessa vez eu vou dar uma contribuiçãozinha que é tipo assim, especialize-se. Especialize-se, né? Não dá para poder contar ainda que o processo vai rodar sozinho. Ainda precisa do especialista em Kubernetes, ainda precisa do especialista em processo, em DevOps, em plataforma. É essa contribuição real que a gente quer de todas as pessoas envolvidas no processo. Quero agradecer Breves, Freire e o Windmoller pela presença aqui. O papo foi muito legal. Agradecer também o pessoal do Conecta BB por toda a estrutura e também o Estúdio César. Espaço aqui sensacional. E a gente se vê aí em outros rolês do Porto de Ideias. Valeu, pessoal. Apoio Centro de Inovação César. Produção e edição Conecta BB Recife.